Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um IADERcast. O IADERcast é esse programa maravilhoso aí da Assembleia de Deus, Ministério Encontro com Cristo. Estou aqui com Elias. Tudo bem, Elias? Boa tarde. Tudo bem, graça e paz a todos. Estamos aqui para abordar mais um tema bem rico, né, que está em evidência, pastor. Maravilha. Estamos aqui também com a Fernanda aí nessa filmagem, né? Ela que faz esse trabalho todinho, né? Esse trabalho para que as pessoas possam ter nas nossas mãos, para que eles possam ver a Fernanda, né? Tem ali um material que chega prontinho para vocês, mas tem todo um trabalho, uma parte aí que é feita, que chega dessa forma que vocês vão receber aí, bem organizado. E no nosso estudo também temos convidada. Pois é, pastor, tem uma moça ali especial, a Isabelle. Isabelle. Minha filha, ó, estou bem feliz de tê-la aqui. Quantos anos tem Isabelle? Quantos anos, Isabelle? 14 anos. 14 anos. Olha, essa idade é profética. Essa idade é séria. A gente lembra quando fala assim, estou grávida, a gente lembra e depois passa 14 anos, então assim, né? Tá passando rápido. É muito rápido. Gente, nós estamos aqui na graça, na paz do Senhor Jesus, porque hoje também nós temos aquele clamor no monte com a mocidade. Olha, Elias, nesses dias que estamos vivendo, eu prezo muito pela mocidade, olhar para ver o que nós temos passado pelos nossos filhos, porque afinal nós vamos passar, e a próxima geração tem uma grande responsabilidade, né? Tem uma grande responsabilidade, nós como pais, os adultos, líderes, né, em departamentos da igreja, liderança no geral da igreja, temos que estar atentos aos jovens e ensiná-los da maneira correta para entender o que é o Evangelho e não distorcer em algum momento, né? Então, cabe aqui para a gente estar abrindo a mente deles e cuidando, não é só falar, a gente tem que estar em cima cuidando, e é isso que a gente vai estar também comentando aqui, que é importante, né, pastor? Muito importante. Nós estamos vivendo dias difíceis, porém não foram ocultos aos nossos ouvidos. O Senhor disse que esses dias chegariam e nós estamos vivendo aí. E nós estamos presenciando situações difíceis na vida da igreja, da sociedade e da família. Por isso que nós estamos aqui no nosso IADERcast e hoje com o tema a banalização do Evangelho. O que você acha? O que está acontecendo com o Evangelho? A igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. O que está acontecendo? Será que pelo silêncio dos bons, muitas pessoas têm feito coisas de qualquer maneira, né? Será que por nós deixarmos as coisas um pouco que solto por aí, nós não podemos colher frutos amargos no futuro, Diácono Elias? Pois é, pastor, esse tema é tão abrangente assim, né? Porque nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Mas a gente nota que Satanás, ele não tem parado, ele vai continuar atacando. E hoje, quando a gente começa a falar algo que vem do céu, algo que Deus coloca para nós e nós ensinamos para os nossos filhos, o mundo ensina que nós estamos sendo antigos, né? E aí é uma guerra, porque antes a gente lutava contra Satanás diretamente, mas hoje a gente tem que lutar contra Satanás e pessoas de um certo ambiente social que luta contra nós, porque nós estamos ensinando a verdade, onde a nossa verdade está sendo taxada de erro, né? Nós somos antiquados. Isso é um problema, porque eu ensino para minha filha, o meu vizinho ensina para o filho dele outra coisa. Eles vão se encontrar na escola e há essa guerra de conhecimento. É onde a gente tem que estar firmado na palavra para poder passar de verdade os valores que são importantes para nós, que é o valor cristão, que é o que Deus espera de nós e é o que eu tenho tentado fazer. É muito sério. Gente, lembrando que hoje, logo mais às 18 horas, quando nós terminarmos aqui o nosso IADERcast, nós vamos para o monte, justamente cuidando dos nossos jovens, ensinando eles a orar, orando por eles, para que a vida deles seja um sucesso, na escola, dentro de casa, no relacionamento familiar. Então, é algo que abrange a todos, né? E eu estou aqui com o óleo precioso da unção, né? Nós usamos muito o óleo da unção. Nós sabemos que o segredo não está em si no óleo, mas na fé da pessoa. Ainda há pouco, Elias, nós recebemos um testemunho que muito me alegrou. Uma irmã lá do estado de São Paulo pediu oração.
antes de ontem para mim, e eu senti naquele momento que a coisa era muito séria, pois ela estava sem voz. E naquele momento eu me lembro que eu ainda disse: Senhor, é uma cantora, é uma adoradora, é alguém que canta não para ganhar dinheiro apenas, mas ela canta para te adorar. Devolve a voz dela. E nós estamos numa campanha do milagre, 12 dias, desde o dia 1º até o dia 12, estamos orando, jejuando e pedindo a Deus que faça milagre. E agora à tarde ela me ligou, alegre, feliz e falando, dizendo: pastor, o que parecia impossível aconteceu. Eu já estou falando. Amém? Ficamos muito alegres. Isso é milagre. É milagre. Quando foge ao nosso controle, né, pastor? A gente entrega de fato nas mãos de Deus. Aí aquela questão, né? Deus é o Todo-Poderoso. Não está dando mais para a gente, está na mão de Deus, a coisa vai acontecer sem sombra de dúvida. E uma voz bonita para adorar o Senhor, naturalmente que ia voltar mais forte do que já estava, né? Aproveitando, pastor, o senhor falou que vai subir para o monte. Vamos deixar para os irmãos aí, todo o primeiro sábado do mês, aí a DEMEC sai aqui da igreja, nossa, da Vilisal aqui na rua 14. Quadra D, lote 22. Quadra D, lote 22. E nós vamos até o monte orar com os jovens e fazer aquele clamor, agradecendo e pedindo a Deus também orientação para que a gente possa seguir nas atividades, nas nossas atribuições, mas dentro do Evangelho, porque o verdadeiro motivo é adorar e entregar ao Senhor, o nosso Deus, o que de fato pertence a Ele, que é a nossa adoração e nossas vidas. Amém. Então vamos fazer uma oração para esse pessoal, todos que nos ouvem. Eles vão nos ouvir em casa, estarão nos ouvindo, né, em todos os lugares, variados lugares. Pode fazer essa oração, Elias, em favor de toda essa nossa juventude, que vamos falar de jovem, né? A banalização do Evangelho. Vamos tocar aí num caso que está sendo muito polêmico, que é aquele pregador mirim, né? Miguel Oliveira. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu gostaria que o senhor, como pai, como educador e como formador de opinião, porque eu penso que todo professor, todo líder, todo pastor, padre, seja o que for, é formador de opinião. E aí nós temos que ter muito cuidado como que nós nos conduzimos, e até no programa desse aqui, como que nós apresentamos, porque muitos vão parar para ouvir e alguns vão dizer: não, ele está certo, e se tiver errado? Então é uma coisa muito séria o Evangelho, né? O Evangelho, sem sombra de dúvida. Vamos orar sim. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Sim, Pai Celestial, louvamos, nós agradecemos, Senhor, por permitir que estamos aqui diante de Ti, Sim, primeiro para prestar culto ao Senhor, entendendo da Sua grandeza e do Seu poder. Deus, pedimos que esse assunto venha a esclarecer a mente das pessoas que estão ouvindo, e que essa juventude que consiga entender e abrir a mente para receber o que vem de Ti. As afrontas que vêm de Satanás não podem prevalecer, pois nós somos um povo santo, o povo de Deus, e a nossa mente será revestida. E eu clamo a Ti, Senhor, quando estiverem vendo esse vídeo, esse material, que que não aconteça nada para desviar a atenção, que seja focado aqui e entenda que o que nós vamos discutir é algo sério e que vem de Ti para esclarecer para as pessoas. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu tenho aqui um texto bíblico muito conhecido, né? Então nós estamos aí hoje vivendo uma situação e acaba que nos afeta, chega, Elias, a nos entristecer, porque eu sirvo ao Senhor este ano, estou completando 40 anos de crente, né? 30 anos de ministério, eu estou em encontro com Cristo, 30 anos que eu fui consagrado ao pastorado, né? E assim a gente vai vendo o que vem acontecendo aí de geração em geração, de décadas em décadas, né? E aí tem esse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 3, e a partir do versículo 19, do versículo 7, e eu quero deixar para todos a gente aqui compartilhar um pouco, conversarmos um pouco, para trazer esclarecimento àqueles que nos ouvem. Então, aqui o tema diz: Deus fala com Samuel em sonhos, né? E nós vamos falar sobre a banalização do Evangelho, que uma coisa vai casar com outra. Então, ouçam o que diz o texto sagrado. Capítulo 3, versículo 7. Porém, Samuel ainda
não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Versículo 8: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel uma terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. Ele disse: eis-me aqui, por que tu me chama? Ou por que tu me chamaste? Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, né? E pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Interessante, né? Eu acho que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, fica muito claro para a gente entender o cenário que estamos vendo aqui e o que está acontecendo nos nossos dias, porque Jesus mesmo nos mandou, já foi uma ordem de Cristo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas as pessoas acham que é só sair. E muitas pessoas dizem que não, quem fala é o Espírito Santo, quem capacita é o Espírito Santo. O senhor entende dessa maneira, que é só simplesmente sair assim? Mas parece que aqui nós estamos vendo um preparo, nós estamos vendo aqui algo um pouco diferente. Como o senhor entende essa questão aí desse ir que Jesus mandou e essa situação aqui que estamos vendo em 1 Samuel? Então, pastor, é interessante, porque assim, lógico, o ir, a gente tem o id, vamos pregar sim, vamos falar de Deus. O Espírito Santo capacita, sem sombra de dúvida, ele capacita. Mas assim, tudo tem seu tempo. É interessante, porque aqui na nossa igreja, o pastor Afro sempre menciona, eu tenho pastor, ele fala do período que ele converteu e até hoje, de toda a sua trajetória dentro da igreja, mas menciona sempre, eu tenho pastor. Ou seja, se o nosso pastor, que não é velho, está novo, mas já andou uma estrada, né, pastor? Já tem uns cabelinhos brancos. Já tem 1 quilômetro rodado aí, já conhece bastante, ainda busca o conhecimento, lógico, a parte que vem de Deus, do Espírito Santo, o senhor busca, mas tem a liderança também aqui. Como que pode um jovem, sem ter a liderança correta, sem ter vivido situações, porque o que a gente vive, a gente lê uma parte teórica e vive uma experiência na prática. E a gente consegue unir tudo e entender o que está acontecendo. Se eu não tenho essa maturidade, eu não tenho uma bagagem suficiente. Essa é uma situação. Mas é possível que um jovem pregue. O Espírito Santo pode usar? Pode, mas não é o caso exatamente. Porque aqui nós estamos falando de conhecimento. Um jovem desse, ele, por exemplo, ele poderia orientar casais. O pastor consegue pregar para casais, ele não teria como, ele consegue explicar exatamente cada texto da Bíblia uma pessoa que não está preparada, que não teve tempo hábil para estudar. Eu tive a oportunidade de estudar teologia por algumas vezes, e a Bíblia e várias ministrações, ainda assim, cada vez que a gente estuda um tema que a gente estudou inúmeras vezes, a gente aprende muito mais. Então, eu não acho que é possível que alguém com pouca idade consiga transmitir tanta segurança e tanto conhecimento sem ter sequer vivido por situações as quais ele está falando. Interessante isso aí. E o que causa, Elias, às vezes espanto, tristeza, eu fico triste quando eu vejo a banalização do Evangelho. É que homens de Deus que estão preparados, que poderiam estar fazendo esse trabalho e sendo um esteio, sendo uma coluna, sendo um sustentáculo, sendo mentor para essa nova geração, eles estão de braços cruzados, estão parados, né? Muitos tímidos, outros porque verdadeiramente estão cansados, outros porque decepcionaram com o sistema. Então eu não gosto do sistema, eu acho que o sistema é servir a Deus com amor. Então esse negócio de sistema, essa armação toda, ela prejudica muito, e de repente estão formando pessoas que lá na frente vai dar trabalho. E aí vem o orgulho também, porque a pessoa, quando ela
ela começa fazendo tudo do seu jeito, da sua maneira, cria-se um orgulho. E nós temos que proteger essa criança, porque ao mesmo tempo é uma criança, é uma pessoa, eu sou pai, o senhor é pai, e nós sabemos que devemos dar amor, carinho, proteção, porque diante de tantos ataques que essa criança se expõe, ela começa a crescer orgulhosa, arrogante e vai crescer com mágoa, com ódio daqueles que atacaram, que falaram sem conhecimento de causa. Eu acho que antes nós vimos aqui esse texto propriamente dito, eu acho que nós devemos também pensar, né, Miguel Oliveira, pensar nessa criança, pensar nesse adolescente com amor, carinho, orar e jejuar por ele. O que será? Orar e jejuar. Inclusive, pastor, eu estava conversando com uma outra pessoa e a gente estava falando a respeito dele, do impacto que ele tem causado, né? Porque hoje banalizou de fato. Banalizou. As pessoas têm aquela parte que ele fala... Duro nessa palavra, banalização das coisas de Deus. E infelizmente isso potencializa, né? Porque as pessoas, quando falam assim, pastor, aí já estão com piadinha de aquelas palavras em inglês que ele mencionou, the king, aquela coisa toda lá, né? Não vou falar todas aqui não. Enfim, e estão falando. Eu soa mal, né? Até falar agora, fica ruim. Agora está soando mal o nome de pastor ligado a ele. Mas eu entendo assim, ele, por si só, algo ele tem. Ele tem dom? Tem. Ele tem persuasão, ele tem uma excelente oratória, isso a gente não pode questionar. Não. Ele consegue falar e até pessoas que leem a Bíblia começam a ficar confusas. Será que ele está certo? Será que ele não está? É um sinal de que ele tem algo. Mas assim, vamos entender uma coisa. Ele tem 14 anos. Ele sequer pode viajar sozinho. Olha. Ele não pode comprar uma televisão para a casa dele sozinho. Ele não pode, porque ele é menor. Tem que ter alguém para fazer isso por ele. Então, ou seja, ele depende de alguém, alguém está por trás dele. Então eu entendo assim, o que está acontecendo com ele é uma orientação equivocada. A liderança que está com ele, não sei se são os pais, se os pais são leigos, eu não sei, não tenho propriedade para dizer. Mas o que eu penso é assim, alguém está orientando ele de uma maneira que está sendo errada. Tem que trabalhar o garoto, se ele tem um chamado de Deus para essa área, é algo interessante, vamos entender e vamos estudar. Porque não dá só para a gente acusar o menino, né? A gente vai orar por ele sim, como o senhor falou, tem que orar por ele, para que ele, sendo algo de Deus, que desenvolva da maneira correta. Então, se tiver alguém levando ele para um outro lado, desviando, que vai causar uma frustração futura, então que a gente ore que essa pessoa tenha um entendimento e foque no que Deus preparou, que de fato é o ministério. Mas que ele tem persuasão, oratória, essas coisas ele tem sim. Com certeza. É indiscutível os dons e os talentos. Tem uma passagem bíblica que diz: o dom e o talento é dado sem arrependimento. Está lá em Romanos, e é bom a pessoa entender isso, que dons e talentos, eles são dados, e é dado por Deus. E a gente respeita e sabe que existe. Agora, tudo é um preparo, né? Olhando para essa palavra aqui, de 1 Samuel, né? Nos faltaria tempo, Diácono Elias, porque a gente vai voltar à própria pessoa de Jesus. Quando Jesus foi na festa, se perdeu na festa, os pais ficaram preocupados. Na ocasião ele tinha 12 anos e de repente ele se é visto no meio dos doutores. Mas o que aconteceu ali? Maria ficou preocupada. Ali ela descobriu que o menino tinha algo especial, era mais do que um garoto, né? Mas no caso de Jesus, né? Jesus, o Salvador do mundo. Mas é interessante que até ali ele estava sendo cuidado. Maria trocou fralda em Jesus, Maria deu de mamar para Jesus. Ensinou ele a andar. Ensinou ele a andar. E ele chorou, né? Como uma criança comum. Então é isso que nós estamos aqui hoje falando. Né? Orando pelos pais, devemos orar pelos pais, porque pensa a mãe, quando viu essa enxurrada de ataque contra o garoto, chorou. Eu tenho certeza que a mãe do Miguel de Oliveira, né, chorou. Nós estamos aqui para dizer para a senhora que nós queremos orar pelo seu filho, pela senhora, pelo seu esposo. Por quê? Para que a senhora tenha força de passar. No futuro, com certeza, pode ser um grande expoente da palavra de Deus, ou seja, um exímio expoente da palavra de Deus. Mas para chegar a ser um exímio expoente da palavra de Deus, tem que se ter um cuidado, um zelo, tem que ser paulatinamente, né? Cumprir as normas. Cumprir as normas, fazer da maneira correta,
indo, degrau por degrau, senão não adianta pular a etapa não, porque não vai ficar correto. É assustador. Agora veja o que acontece. Eu digo assustador, não só a questão do Miguel, mas de tantas outras pessoas, de coisas que a gente vê por aí. E eu me lembro, eu quero falar o que aconteceu comigo no meu ministério, eu tenho que falar. Quando eu comecei também, eu tinha apenas 15 anos, eu me batizei com 15 anos, com 16 eu já era um obreiro, mas naquele tempo não tinha esse negócio de internet, tanta essa exposição, e mesmo porque também em mim não havia esse desejo de fazer algo assim tão, né, abrangente. Eu queria aprender para depois falar, eu queria primeiro ter, para depois dar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Não tem. Ninguém pode cobrar amor de uma pessoa que foi criada sem pai, sem mãe, só levou pancada na vida, né? Ele pode aprender o amor de Cristo. E Cristo é isso, Cristo é salvação, é cura, é libertação. Porém, nós não podemos subjugar ninguém, né, que não teve ou nenhuma orientação, nenhuma base familiar, né? Não estou dizendo que o Miguel não tem, estou dizendo que existe pessoas que não teve e faz muita coisa errada. Eu vi um pregador dizendo assim, mas o menino erra, até nós adultos erramos e tal. Sim, mas quanto menos nós errarmos, menos ferida nós vamos causar em nós e no próximo. Porque cada queda fica uma cicatriz. Eu me lembro que coisas já me aconteceram na infância, que tem uma cicatriz até hoje aqui, ó, né, no corpo, coisas que me aconteceram na infância. Então eu tenho um lema, quer evitar as cicatrizes, evite as quedas. Se você não quer marca no corpo, não quer marca no rosto, que às vezes a gente tem mania de dormir com esse negócio de celular aí carregando, pessoal, fica até uma dica. E um dia eu me lembrei que o meu celular estava carregando perto da cama, eu corri lá e desliguei, porque eu pensei, meu Deus, se isso aqui explode, eu estou dormindo, explode no meu rosto, pega fogo no colchão. Então eu acho que tudo isso faz parte de um trato, né? Sim. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar se a gente ler o texto? Não, só posicionar e dizer assim, que ao invés do que as pessoas estão só, como o senhor falou, só batendo, a intenção nossa não é essa. Não, de jeito nenhum. Alimentar, mostrar para as pessoas que nós temos que preparar de fato e orar por eles, porque nós temos dons e às vezes esse dom mal aplicado não vai funcionar e talvez seja o que esteja acontecendo com ele. Então assim, a mãe e o pai desse rapaz especificamente que a gente mencionou, pode ter certeza que nós estamos aqui em oração por vocês, por toda a sua família. Nós amamos seu filho, amamos essa geração, amamos os nossos jovens, né? Não só esses nós que estão aqui na IADMEC, mas no Brasil e no mundo. Né? Quando eu vejo um jovem, semana passada eu estava em Anicuns, e uma jovem, eu fui cantar um hino, e ela falou assim, voltaram de volta ao primeiro amor. Aí ela tocou um bem, e depois quando foi nele ela não conseguiu, ela disse, pastor, me desculpe porque eu não conheço esse hino. Aí eu brinquei com ela dizendo, olha filha, você era um bebê, ou talvez você nem tinha nascido quando esse hino eu já estava cantando ele. Então, muito obrigado, eu falei para ela, eu sou feliz de te ver aqui servindo a Deus, você está tocando o seu teclado aí na casa do Senhor, você está... Então os nossos jovens pérolas, nós temos que zelar desse pessoal, porque eles têm uma força. João disse, jovem, filhinhos, eu vos escrevo, né, porque já venceste o mundo. O jovem é forte, o jovem é capaz de vencer. Eu costumo dizer, Diácono Elias, que o jovem tem a força e os mais maduros têm a experiência. Um não funciona sem o outro. Vamos ter que unir a força jovem com a experiência dos mais maduros, para que venhamos ter um resultado que Deus quer. Então, aqui, em objetivas palavras, nós vemos que Deus chama Samuel para o ministério, e foi chamado jovem, com seus 14 anos também, bem jovem. Mas o que nós vamos entender aqui? Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele estava na casa do Senhor, ele comia da mesa do Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. Então, quer dizer, precisa haver um processo. E ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Então, tem outro
outra etapa. Depois de conhecer o Senhor, estar dentro da casa do Senhor, vamos fazer um curso de teologia, vamos fazer um acompanhamento, vamos pensar, de repente a pessoa chama as pessoas para um certo programa, a pessoa tem que filtrar, opa, nesse aí eu não vou não, eu não estou preparado para enfrentar essa situação não. Qualquer hora que o senhor tiver uma ideia aí, pode me falar, né? Aqui o 8, e o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Outra coisa que eu entendo, agora eu vou dar uma pausa para o senhor falar, é que Eli era o tutor de Samuel. Eli era a Ana havia deixado ele ali exatamente para isso, para ser treinado, para ser ensinado, para ser vocacionado, para ser o que ele veio a ser, um grande profeta, um grande homem de Deus. Eu chorei já, um dia eu estava lendo a história de Samuel, eu chorei por uma palavra. Sabe qual foi, amados? Nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel jamais caiu por terra. Eu falei, Deus, esse profeta que eu quero ser, esse tipo de homem que eu quero ser, se não for para ser assim, não serve. Nenhuma palavra. Eu fiquei emocionado, porque eu vi um homem de Deus, eu senti aquela hora o peso do encargo. Aí no texto até menciona que Deus chamou ele mais de uma vez, até que ele foi até o seu tutor, o seu líder religioso, mentor, né? E aí ele teve pastor. Pastor para a linguagem nossa de hoje, o pastor dele. Então assim, especificamente do rapaz que a gente mencionou, que é o Miquel Oliveira, assim, ele fala em línguas, ele ora, ele faz um monte de situação nas ministrações dele, né? Será que essa voz que ele está ouvindo falar com ele vem de Deus? Pode se dizer, talvez ele não esteja ouvindo e criando alguma coisa. Eu não vou entrar nem nesse mérito. Mas assim, nós temos aqui um personagem bíblico, Samuel. Ele foi 3 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes para que ele pudesse, e na segunda, para que ele entendesse, ele foi falar com o pastor dele, para que ele tivesse esse entendimento. Então, assim, é como o pastor disse, se a gente não está com a bagagem cheia, a gente não consegue entregar. E para essa idade, pastor, até mesmo a parte da teologia para ele, com 14 anos, eu acho que ele tem mais que ver uma escola bíblica dominical, que enriquece bastante, porque alguns assuntos da teologia não vão nem fazer muito sentido para alguém dessa idade, porque a gente aprofunda muito. Então, assim, importante ele não pular as etapas. Estuda a escola bíblica, lê a palavra de Deus, está com uma dúvida, marca, está ouvindo alguma coisa no ouvido, uma voz clara no ouvido, ou está tendo pensamentos, conversa com sua liderança, porque assim, a gente precisa saber o que nós estamos vendo e ouvindo, que Deus, ele vai falar conosco no mundo espiritual, ele vai nos mostrar, mas a gente não pode esquecer que Satanás também está do outro lado, está no mundo espiritual, e ele pode se disfarçar de anjo de luz e levar uma mensagem torta, e aí vai acontecer esse tipo de problema. O que está acontecendo. Exatamente, ele vai falar línguas, e quando ele não tem mais as línguas para ele repetir, ele menciona uma língua em inglês. E assim, gente, é algo muito sério. Eu só peço a Deus assim que oriente, que a pessoa que seja que ele oriente melhor, porque a gente não pode brincar com os dons e nem com o Espírito Santo. Então, é importante. É isso, meus amados. Eu vou encerrando aqui, nós vamos indo para os momentos finais, mas olha aqui, eu ainda quero acrescentar algumas coisas aqui que está na nossa mão, né? Nós temos um manual, o pastor Gilmar Santos costuma perguntar quem trouxe o livro, quem trouxe a Bíblia, e eu acho isso muito bonito, né? Então, aqui, amados, ó, está tudo aqui, ó. A gente não precisa de nenhuma outra coisa, de nenhuma outra orientação, né? Até as línguas é sinais, amém? Que nós temos para o incrédulo. Então nós não precisamos usar isso aí muitas das vezes como um show, não, né? Vamos lá, olha aqui, olha o versículo 9 de 1 Samuel 3, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Ou seja,
Primeiro ele recebeu orientação de alguém maduro que custou entender, porque foram 3 vezes, ele poderia ter entendido antes, mas a falta de compromisso do próprio Eli, que já estava vivendo, e a idade dele também, uma série de coisas que aconteceu com Eli, que pode acontecer comigo, Atlas Lopes, com o senhor Diácono Elias, e tantos outros, com qualquer pastor aqui, do nosso, que está nos auxiliando aqui na sede da IADEMEC. Porém, o que aconteceu? O mais velho entendeu a linguagem e disse: Deus está querendo falar com o garoto é escolhido. E o desfecho da história nós sabemos que depois disso o Eli pediu: não me oculte nada, eu sei que vai ser duro, vai vir paulada por aí, mas você pode me falar, Samuel, fale tudo que o Senhor te disser. E o Senhor julgou, né? Outra hora que a gente chora e que eu temo muito, tá? Porque o julgamento, irmãos, não vai começar nas boates, nos prostíbulos, nos motéis da cidade, não. Se é que é de julgar e irá haver um julgamento futuro, vai começar dentro da casa do Senhor. Aonde que se fala de justiça, se começará a justiça. Onde que se fala de juízo, se começará o juízo. Então, nessa hora, eu tremo na presença de Deus. Então, meus amados, é muita responsabilidade. Eu quero trazer aqui depois um amigo que essa semana eu estive com ele, um doutor, nosso advogado, e aí eu falei com ele, e a gente conversando coisas de Deus, e ele disse: vamos fazer um podcast sobre a questão do absolutismo de Deus. Deus é absoluto ou não é? Então aí naquelas conversas nossas ali, a gente conseguiu mostrar para ele dentro da Bíblia que Deus é absoluto. Ele ficou muito feliz, muito energizado com aquela palavra. Então, que Deus abençoe. Vamos orar pelo Miguel, Miguel Oliveira, orar por aqueles que já se distanciaram também, porque nós temos exemplo, pena, né? Nós temos exemplo de pessoas aí atrás que já fizeram isso, não é novidade o que nós estamos vivendo com o Miguel Oliveira, não. Já tem outros aí que mostra a consequência, né, pastor, do que aconteceu, como está com ele, a decepção, e essas pessoas que o senhor vai mencionar aí, são pessoas que já têm um pouco mais de idade, e que aí a consequência de algo que não foi bem feito lá no começo, causou onde chegou. Eu acho que o prodígio de Deus sempre dá certo, que é o caso de Samuel, Davi, que venceu um gigante com apenas 5 pedrinhas ali, mas ele usou só uma. É aí que eu vejo o agir de Deus, aí eu bato palma, porque ele foi treinado, foi esperando, porque olha bem, ele foi consagrado ali, Davi, nós já estamos indo para o encerramento, mas Davi foi consagrado ali muitos anos, só com 30 anos que ele foi consagrado rei de todo Israel. Então, quando ele era ainda um garoto lá, ele só recebeu o óleo, ainda continuou cuidando de ovelha, continuou fazendo as coisas e obedecendo o seu pai. Preparado. Pronto. Eu acho que a gente fecha esse ADCast de hoje dessa maneira. Gente, Deus abençoe, foi muito bom falar com vocês. Minhas considerações, que Deus abençoe, esteja ligadinho com a gente, porque é sempre um prazer poder esclarecer a palavra de Deus até a sua vida. Elias, suas considerações. Eu agradecer, pastor, eu achei muito oportuno esse assunto, porque a gente tem que falar sim com os jovens para entender o que está acontecendo e que a gente não está aqui para julgar, não, a gente está aqui para orar por todos, tá? Então essa igreja é uma igreja de oração, como mencionamos no começo, daqui a alguns minutos estaremos indo para o monte com os jovens e esse é o nosso propósito, ensinar os jovens e levá-los para um local de adoração ao nosso Deus. E reforço o convite, todo primeiro sábado de cada mês, a equipe de jovens se reúne aqui e vai para o monte para estar orando e falando com o nosso Senhor. Amém. Até o próximo IADCast.